Em novembro de 2009, John Jones estava com familiares e amigos explorando a famosa caverna Nut Put, no estado de Utah, nos Estados Unidos, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história dele. John Edward Jones nasceu em uma grande família de 7 filhos. Quando criança, John e seu irmão Josh foram introduzidos à espeleologia por seu pai. Durante a infância, eles participavam de expedições em cavernas por todo o seu estado natal, Utah, onde aprenderam as técnicas necessárias para explorar os labirintos escuros de túneis subterrâneos. Há poucos dias, sua esposa descobrira que estava grávida do segundo filho. A essa altura, eles agora moravam na Virgínia, onde John cursava medicina para se tornar cardiologista pediátrico. Naquele ano, para comemorar o Dia de Ação de Graças, John voltou para a casa de seus pais para passar um tempo com os parentes e contar as boas novas. Certo dia, eles decidiram que seria divertido reviver seu hobby em família e partir para explorar a famosa caverna Nut Put, como costumavam fazer em sua infância. Em 24 de novembro, por volta das 20 horas, John adentrou a caverna juntamente com mais 10 amigos e familiares. Explorada pela primeira vez em 1960 pelo espeleólogo Daley Green, a caverna Nut Put está localizada a 88 quilômetros ao sul da cidade de Salt Lake. Na época de seu auge, a caverna Nut Put atraía cerca de 25 mil visitantes por ano e era famosa por seus túneis estreitos e escorregadios e por contar com trechos incrivelmente apertados. Formada por fontes hidrotermais que atravessaram o calcário, a caverna Nut Put recebeu o nome da argila marrom, semelhante à massa que reveste suas paredes. Cavernas hidrotermais como a Nut Put são caracterizadas por uma série de grandes salas, que são conectadas por túneis estreitos e sinuosos. E as diferentes seções da Nut Put têm nomes apropriados ao seu tamanho, como Labirinto, Canal do Parto, a Horta e Devoradora de Escoteiros. No total, a Nut Put foi mapeada como tendo 413 metros de comprimento a 44 metros de profundidade no subsolo. A caverna Nut Put também tem uma história um pouco tumultuada. Devido à sua popularidade, o grande fluxo de visitantes causou um alisamento excessivo das rochas calcárias do chão da caverna, tornando-a escorregadia, e as autoridades temiam que pudesse acontecer acidentes graves ou letais em uma dessas seções. De fato, já em 2004, 5 anos antes de John Jones entrar na caverna, 2 escoteiros quase perderam a vida em 2 casos distintos, com apenas uma semana de diferença. Em um desses casos, as equipes de resgate levaram 14 horas até conseguirem resgatar um escoteiro de 16 anos da caverna, usando o complexo sistema de roldanas. Após este incidente, a caverna foi fechada para visitantes e não foi reaberta até maio de 2009. Um portão com cadeado foi instalado na entrada e os visitantes que desejavam entrar na caverna precisavam antes fazer uma reserva no Parque Estadual, para garantir que apenas um grupo de pessoas entrasse na caverna de cada vez. Ao entrar na caverna, o grupo de John explorou a maior sala, conhecida como Grande Escorrega. Depois, John, seu irmão Josh e 2 amigos decidiram atravessar uma seção mais desafiadora, da qual já tinham conhecimento, chamada Canal do Parto. O Canal do Parto é um estreito aperto que desce em ângulo negativo e depois se abre para uma sala maior, e parece que você está nascendo quando sai dela, daí o nome. Após algum tempo procurando, John encontrou um buraco na parede que ele pensou que levava ao Canal do Parto e entrou de cabeça. Ele rastejou ao longo dela com a barriga para baixo durante algum tempo, mas não encontrou o lugar onde o túnel se abria mais. Na verdade, o túnel estava apenas se estreitando à medida que ele rastejava. Ao invés de atravessar a passagem correta que levaria ao Canal do Parto, algumas fontes contam que ele acidentalmente entrou na seção conhecida como Devorador de Escoteiros, enquanto outras fontes afirmam que ele estava em um túnel ao lado do Canal do Nascimento, chamado Edge's Push. Em ambos os casos, esses túneis não levam a lugar nenhum, por não serem largos o suficiente para nenhuma pessoa atravessar, e como resultado, são túneis inexplorados.
Eventualmente, enquanto avançava, ele se deparou com uma queda acentuada no túnel que descia direto, quase em linha reta. Talvez pensando que essa era a queda que ele procurava no canal do parto, John avançou lentamente pelo túnel, que media apenas 25 por 45 centímetros de diâmetro. Em pouco tempo, John percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida, e o túnel não se abria à sua frente. Pelo contrário, o túnel apenas se estreitou ainda mais e ele agora estava preso de cabeça para baixo. Por algum tempo, John gritou por socorro, e a primeira pessoa a encontrar John foi seu irmão Josh. Ele tentou com todas as forças puxá-lo para cima e para fora do túnel, mas só conseguiu movê-lo um pouco antes de John escorregar de suas mãos e deslizar de volta para a fenda. Para piorar, quando John voltava, ele ficava ainda mais entalado, e desta vez uma de suas mãos ficou presa para baixo dele e a outra foi forçada para trás. A única parte que saía da fenda agora eram apenas os pés e os tornozelos de John. Percebendo a gravidade da situação, John e Josh fizeram uma oração rápida. Então Josh saiu correndo de lá para buscar ajuda. As equipes de resgate foram contatadas e poucas horas depois chegaram ao local. A primeira pessoa a alcançar John foi uma mulher chamada Suzy Motola. Quando chegou até John às 00:30, ele já estava preso lá havia 3 horas, a 122 metros adentro da caverna e a 30 metros de profundidade. Suzy se apresentou ao tênis preto de John, que era a única coisa visível no túnel, e John respondeu dizendo: "Olá, Suzy, obrigado por ter vindo, mas eu realmente quero sair daqui." Poucas horas depois, mais e mais equipes de resgate chegavam à caverna e buscavam meios para libertar John de lá. Eles discutiram diferentes estratégias para libertá-lo e até mesmo consideraram lubrificar as paredes da caverna para conseguirem deslizá-lo para fora. Eventualmente, eles decidiram por instalar uma série de cames de escalada. Uma corda então seria passada por esses cames e amarrada às pernas de John, e a equipe de resgate puxaria a outra ponta da corda para retirar John da fenda. À medida que fixavam os cames, eles também começaram a perfurar os pedaços de rocha mais salientes para removê-los e alargar o túnel. Infelizmente, devido ao quão estreitas eram as passagens, a perfuração era lenta e demoraria mais de 1 hora para remover apenas alguns centímetros de rocha. Outra coisa que complicou o resgate foi a posição em que John se encontrava. O teto, acima de onde John estava preso, era tão baixo que eles não conseguiam simplesmente puxá-lo para cima. Eles precisariam puxá-lo um pouco para cima e depois reajustá-lo e depois puxar um pouco mais horizontalmente, e então reajustar novamente o ângulo que puxavam. As primeiras tentativas usando apenas os cames não tiveram sucesso, e os socorristas decidiram passar a corda através de novas roldanas aparafusadas à parede da caverna. Novamente, este foi um processo dolorosamente lento devido ao quão estreita a caverna era, e embora uma equipe de quase 100 resgatistas trabalhasse sem interrupções para tirar John da caverna Nut Put, apenas uma pessoa conseguia acessar a passagem de cada vez. Enquanto isso, 19 horas após o início do resgate, a condição de John começava a piorar. O corpo humano está adaptado para bombear sangue pelo corpo, atuando contra a força da gravidade quando estamos em pé. Quando estamos de cabeça para baixo, o sangue se acumula no cérebro e o coração não consegue trabalhar o suficiente para bombear o sangue em excesso para fora do cérebro. Isso também faz com que outras funções sejam prejudicadas, como a filtragem do sangue pelos rins, enquanto o coração trabalha em excesso, tentando bombear para fora do cérebro contra a força da gravidade. Eventualmente, o aumento da tensão no coração e o acúmulo de sangue no cérebro são letais. Com o passar do tempo, John começou a ter dificuldade para respirar e alternava entre estado de calma e estado de pânico. Também nessa hora, um rádio foi trazido para a caverna para que John e sua esposa pudessem conversar um pouco um com o outro e ela pudesse confortá-lo. Embora ambos estivessem preocupados, durante esse breve momento, eles tentaram consolar um ao outro da melhor maneira que puderam. Finalmente, a equipe de resgate terminou de fazer os buracos e fixar as roldanas auxiliares na parede da caverna.
8 homens, então, agarraram a ponta da corda e começaram a puxar John para fora da fenda. Depois de tanto tempo de cabeça para baixo, as pernas de John doíam muito durante o processo, e a equipe era forçada a interromper frequentemente para lhe dar descanso. Eventualmente, eles conseguiram puxá-lo para cima o suficiente para que um dos resgatistas fizesse contato visual com ele. Ele parecia exausto, seus olhos estavam vermelhos e ele reclamava de dores nas pernas, e mesmo assim, ele teve presença de espírito para sorrir para o socorrista. Depois de um descanso breve, a equipe de resgate começou a puxar John para cima novamente. Porém, de repente, toda a equipe caiu para trás de uma só vez. O socorrista mais próximo de John foi atingido por algo com tanta força que por alguns instantes perdeu a consciência. Quando acordou, não acreditava no que via, quando notou que a rodana principal fora arrancada da parede da caverna. Ele percebeu que, infelizmente, a rodana ainda estava presa a um grande pedaço de rocha que havia quebrado do teto da caverna, fazendo com que a polia se soltasse. Ao mesmo tempo, percebeu que John havia escorregado de volta para a fenda. Desta vez, parecia que ele estava ainda mais profundo do que antes. O socorrista também sofreu graves ferimentos faciais com o impacto do equipamento e precisou que alguém entrasse e tomasse seu lugar. Quando o novo socorrista chegou, percebeu que a respiração de John estava muito mais superficial e menos frequente. John agora lutava para permanecer vivo. O novo socorrista tentou desesperadamente fazer um novo furo para a polia manualmente, o mais rápido possível, mas depois de esgotar suas energias, também precisou ser substituído. O novo socorrista o substituiu, tentou falar com John, mas não obteve resposta. Pouco depois disso, um profissional médico rastejou para dentro da caverna onde John estava, e John foi declarado sem vida à meia-noite de 25 de novembro de 2009. A causa oficial considerada foi parada cardíaca. Durante o resgate, um total de 137 socorristas trabalharam por 27 horas ininterruptas, mas no final não tiveram sucesso em salvar John Jones da caverna Nut Put. No dia seguinte, as autoridades competentes avaliaram a situação e determinaram que recuperar o corpo de John seria muito arriscado devido ao risco do equipamento se quebrar novamente e ferir gravemente algum socorrista. Então, a entrada foi selada para sempre com cimento e o corpo de John permanece no local desde então. Olá, meu nome é Guto, espero que tenham gostado do vídeo, apesar do final trágico. Ao contrário da maioria dos canais, eu peço seu like e a sua inscrição apenas no final dos vídeos, pois penso que assim, aqueles que se inscrevem realmente gostam do canal e querem apoiar o conteúdo sem ter que quebrar sua imersão na história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que considere se inscrever no meu canal. Eu costumo fazer um vídeo como este por semana. Considere também patrocinar o canal com o programa de apoio do YouTube ou via doações. Você encontra as informações e benefícios na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e espero ver você no próximo.